Olá, vamos à aula sobre o recurso combinar. Então vamos criar uma palmilha de calçado, palmilha simples. Para ter uma noção de como desenhar esse perfil, basicamente, eu inseri uma imagem de esboço. Então eu faria qual procedimento? Num plano frontal, por exemplo, eu abro um novo esboço, ferramenta de esboço, imagem de esboço. Então aqui eu seleciono um desenho de uma palmilha que eu achei, certo? Achei aqui, coloquei, vou deixar bem como está. Ok, posso mudar um pouquinho a imagem completa, ó. Mudar a transparência dela para não me complicar. Então o que eu fiz? Simplesmente, ó, eu criei um perfil. Como esse perfil contém a sola do calçado, eu fiz um perfil interno. Então como é que eu fiz? Por exemplo, só fazendo do outro lado aqui, ó, criei uma spline, mais ou menos, depois a gente ajusta isso. Depois pode se ajustar, mas seria basicamente esse elemento, ok? Então eu teria aqui. Só que tem uma coisa, notem que eu coloquei no mesmo esboço, ó, o perfil. Isso não se deve fazer. Então o que eu vou fazer? Selecionar, dar um Ctrl C e vou apagar, ok? Vamos ver se é possível. Vou criar um novo esboço no plano frontal. Vou esconder esse esboço e dou um Ctrl V. Ó, então aqui, ó, eu já teria o meu perfil que eu preciso, certo? Então, se eu quiser mover ele, posso ir mover, copiar, ó. Aqui, seleciono, botão direito, ó, selecionaria aqui, ok, certo? Esse outro esboço aqui é esboço anterior. Bom, esse é o processo para se criar esboço. Como eu já tenho ele, eu vou apagar, tá? Não vou usar ele. Ok, então aqui está a minha imagem de esboço, eu simplesmente ocultei ela, certo? E a partir dela eu criei o outro esboço, ok? Ó, então está aqui. Então o que eu vou criar? Eu vou criar nesse esboço aqui, um recurso de extrusão, com qualquer altura, certo? Vou botar aqui uma altura menor, certo? Ok. Então aqui depois eu criei um outro esboço, ó, nesse plano lateral, ó, eu vou editar o esboço. Aquele plano é a visão, só um pouquinho que eu vou mudar de, tem que sair da edição, para que eu veja, eu vou colocar o esboço acima, ok? Então assim eu posso ver. Então agora aqui nesse esboço, ó, eu criei num plano lateral qualquer, ó, um perfil, certo? Então esse perfil eu criei mais ou menos, seria a curva da palmilha lateral, ó, ok? E criei a outra curva, na verdade eu criei um offset e complementei até o fim, fechei as bordas aqui, certo? Para quê? Para que eu não tenha nenhuma entidade fora desta malha, deste bloco inferior, ok? Agora que vem das coisas importantes. Eu vou fazer uma extrusão, mas notem o seguinte, eu vou fazer uma extrusão errada aqui, ó, quer dizer, não errada, mas que não funcione para os princípios que eu vou usar. Notem, mesclar resultado, está ativado. Isso força o que? Força com que eu tenha um corpo, veja que eu não tenho corpos sólidos aqui. Então isso me permite, inclusive, ó, que eu, por exemplo, crie um filete, certo? Ó, por quê? Porque isso é um corpo sólido, ok? Então eu vou desativar o filete. Eu tenho que editar esse cara aqui e informar que não é um sólido somado ao anterior. Então agora ele se cria dois corpos sólidos, certo? Tanto que se eu tentar filetar, ó, não existe aresta aqui, ó, certo? Eu não consigo selecionar, eu posso selecionar apenas
o bloco, certo? Então eu tenho dois corpos. Tendo-se dois corpos, eu tenho uma possibilidade de salvar o corpo separadamente, clicando com o botão direito aqui, salvar corpos. Então, por exemplo, eu seleciono este corpo. Aqui ele está pedindo para mim salvar a peça. Então, antes disso, eu vou salvar a peça aqui. Palmilha. Porque ele tira do banco de dados e não da imagem da tela. Ok? Então, eu vou salvar corpos. Então, por exemplo, eu quero salvar este corpo. Posso colocar o nome aqui, ó, certo? Ou renomear depois, salvar esse aqui, mas não é esse o caso que eu quero, certo? Bom, agora eu posso selecionar os dois elementos, ou por aqui, ou segurando Ctrl, botão direito combinar, ok? Ou também em inserir recursos, combinar. Bom, então nós temos o adicionar. Adicionar, ó, somos dois corpos, equivale àquela função mesclar sólidos, certo? Então eu tenho apenas um corpo sólido agora. Eu posso, inclusive, novamente, ó, criar o filete aqui na lateral, certo? Mas não é o que eu quero. Então eu vou editar o recurso combinar novamente. A outra opção seria subtrair, certo? Então eu vou subtrair do corpo principal, ou seja, o corpo que será furado, digamos assim. Então eu quero subtrair deste corpo este corpo. Exibir visualização, ó, certo? Então eu ficaria com... Eu posso, quando eu tiver mais de um corpo, quer dizer, mais de dois corpos, eu posso selecionar apenas os corpos que sofrerão a subtração. Nesse caso, todos os corpos. Ok? Então aqui eu fico com, digamos, o corte da palmilha. Mas não é isso que eu quero ainda. Eu quero o terceiro elemento, chama-se comum. Esse é o mesmo equivalente à intersecção. Então, eu vou selecionar os dois corpos. Somente o que estiver presente nos dois corpos, ó, é o que vai me aparecer, certo? Então é o que pertence a este corpo e o que pertence a esse corpo. Tudo aquilo que se tocar um no outro é o que vai ser a comunhão dos corpos, ó. Então, ok. Aliás, selecionar esse aqui também. Ok, então notem que agora eu vou ocultar aqui, eu tenho, ó, o perfil superior cortado com o efeito lateral. E agora, para a gente dar uma brincadinha, eu venho aqui em tecido, pano, tem aqui, vamos ver algum material, estopa, lona. Vou botar um estopa aqui só para ver o que é. Pronto. Certo? Então aqui eu tenho, ó, a minha palmilha. Ok? Espero que tenha sido do agrado de todos. SolidWorks BR, seu canal de SolidWorks no Brasil.